Falamos aqui direto das Repúblicas Independentes do Arruda, Ed, porque acabou agora há pouco uma entrevista coletiva concedida por 5 membros da atual diretoria do Santa, pouco depois de uma semana, daquela eliminação na Arena de Pernambuco nos pênaltis para o Sport, para um balanço desses 4 meses de gestão até aqui. E, claro, projeção para o restante do ano, em que a chance ela é imensa, enorme, do Santa não entrar mais em campo profissionalmente. Estiveram presentes hoje nessa entrevista coletiva para explicar algumas situações e responder algumas perguntas o Alan Araújo, faz parte do Comitê Gestor de Futebol de Santa Cruz, diretor estatutário, o Álvaro Maia, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Santa, o Vitor Pessoa Tavares de Melo, que é presidente do Conselho Deliberativo, o Marco Benevides, que é vice-presidente executivo, além do Bruno Rodrigues, presidente executivo, falando de várias situações, Ed, desde SAF, como também recuperação judicial, esses 2 assuntos que serão prioridade, segundo o Bruno Rodrigues, no restante dessa temporada, e naquela tão famigerada tentativa de participação na Série D do Campeonato Brasileiro, com o Santa agora, Ed, utilizando como base a Lei Geral do Esporte, depois de mais desistências que seguem acontecendo na Série D do Campeonato Brasileiro. E há um documento, um ofício enviado para a CBF, que está sob análise desde a última sexta-feira, e se a CBF não responder a respeito desse ofício, dessa solicitação feita pelo clube para a participação do Santa na 4ª Divisão Nacional, o Santa vai ingressar no STJD, buscando uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. E eu te explico, Ed. Hoje, essa vaga na Federação Mineira de Futebol iria, depois de tantas desistências, para o Democrata de Sete Lagoas, time do interior de Minas Gerais, que foi lanterna do ano passado do Campeonato Mineiro e que vai jogar a 2ª divisão do Campeonato Mineiro desse ano. E, na visão do Santa, utilizando que não deve haver convite a nenhum clube para disputa de competições CBF, o Democrata não conseguiu, no campo, por mérito técnico mesmo, nem da 1ª divisão faz parte do Campeonato Mineiro, a vaga na participação na Série D do Campeonato Brasileiro. Fora a situação também da Patrocinense, Edinaldo, que caiu para a 2ª divisão esse ano, está garantida na Série D do Campeonato Brasileiro, e as 2 derrotas da Patrocinense no Campeonato Mineiro, no triangular do rebaixamento, foram por WO, por questões financeiras, Edinaldo. Bom, é aquela história, Igor? Se tiver realmente uma brecha dentro da lei, dentro do regulamento, brigue-se por ela, O que eu discordo é brigar por virada de mesa, por tapetão. Mas se houver brecha dentro da lei, dentro do regulamento, é evidentemente que o Santa Cruz tem que brigar por ela. A situação toda, Ed, é o seguinte, é que o Santa está utilizando a Lei Geral do Esporte como base e não o regulamento específico da competição da Série D do Campeonato Brasileiro, que foi lançado junto com o chaveamento, os grupos, de que tem time entre os confirmados nos grupos da Série D que não ganhou no campo essa vaga, Foi herdando desistência após desistência e o Santa se vê como merecedor dessa vaga. Por quê? Porque vamos citar o Democrata de Sete Lagoas, que é o exemplo que o Santa, inclusive, está utilizando nesse ofício. O Democrata não garantiu no campo a classificação para a Série D. É verdade. O Santa também não. É bem verdade. Ficou atrás do Petrolina no ano passado. E o Santa pede para que a CBF se utilize, como manda a Lei Geral do Esporte, de alguma forma de classificação e de ranqueamento para garantir classificação de alguma equipe. O Santa, dentre as equipes sem divisão, no Brasil, é o melhor classificado hoje no ranking nacional de clubes da CBF. É basicamente essa a defesa do Santa, a petição do Santa para participar da Série D do Campeonato Brasileiro, viu, Edinaldo? Agora, quer queira ou não, seria uma briga com a Federação Mineira de Futebol, Porque, obviamente, se nenhum outro time da Federação Mineira, da 1ª divisão de Minas Gerais, não tem condição de jogar a Série D, a Federação Mineira iria realocar essa vaga para algum time da 2ª divisão de Minas Gerais. Veja só que absurdo, Ed. Pelo que eu entendi, então, Santa Cruz está procurando uma brecha em cima de um erro já existente, não é isso, Igor? Perfeitamente, exatamente. A Lei Geral do Esporte que sobrepõe ao regulamento específico da competição da Série D do Campeonato Brasileiro, que fala que
teria que ser, de alguma forma, algum ranking para merecimento dessa vaga. Aí é onde eu vou no regulamento específico da Série D. Eu me dei o trabalho de ler, Ed, na última sexta-feira, esse regulamento, depois que esse ofício foi enviado para a CBF. E é o seguinte, na Série D, especificamente diz, se alguma federação ficar sem clubes para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, aí é a bronca para o Santa Cruz. A CBF vai olhar qual federação tem equipe nessa chave específica, que é o grupo 6, A6 da Série D? Qual federação nacional, estadual nesse caso, tem o melhor ranqueamento dentre todas que tem equipes nesse grupo específico? E nesse grupo, do Democrata, tem time paulista. Ou seja, essa vaga, no regulamento específico da Série D, iria para a Federação Paulista de Futebol, podendo, quem sabe, por exemplo, dar vantagem à Portuguesa. Dar uma vaga à Portuguesa, que assim como o Santa, garantiu vaga na Série D só do ano que vem. Porque se se basear em ranking de federações, a nossa está lá embaixo. A nossa está em 10º lugar. E não é de hoje, faz tempo. Já faz mais de uma década já. Agora, imagina o nível, né, de ranking desses clubes que estão brigando por vaga, porque o Santa Cruz está na frente de muitos deles que estão querendo entrar e o Santa Cruz se encontra na 59ª posição. Imagina como é que está esse nível, né? Mas vamos lá, Igor, vamos lá. Vamos lá então, só para terminar esse assunto, Ed, amanhã a gente debate mais sobre essa entrevista coletiva, aliás, muito a ser debatido, Ed, mais de uma hora de coletiva, viu? Mais de uma hora de questionamentos. Ótimo, vamos ter muito assunto então, né? Vamos sim, no decorrer dessa semana, da próxima tem muito assunto. Maravilha. Mas só para terminar, muita gente tá se perguntando, torcida do Santa, né? Ué, mas se o Santa conseguir, de última hora, essa vaga na Série D, volta Itamar, volta os atletas, não. Não. Itamar segue no retrô, o Santa vai atrás no mercado para a Série D de outro treinador e vai atrás de outros atletas das lacunas que ficaram no elenco profissional do Santa, dos jogadores já acertados com algum clube. Vou citar o Lucas Siqueira, que esse fim de semana acertou com o Botafogo da Paraíba, mas volta depois da Série C para reforçar o Santa Cruz. Vamos escutar o presidente Bruno Rodrigues? Vamos lá, Igor, vamos lá. Desculpe que eu tô no sufoco, desculpe, vamos lá. Vamos então escutar o presidente Bruno Rodrigues falando sobre SAF do Santa Cruz, se alguma empresa específica já chegou em contato. Veja bem, com relação ao SAF, o que eu posso lhe adiantar é que a gente tem conversado bastante, recebido, como disse no início da coletiva, recebido vários investidores, bem como aqui no estado, bem como também fora do estado. Eu, como nossos companheiros, já tivemos aí no Rio, em São Paulo, Brasília, enfim, conversando e ouvindo as propostas. Na realidade, a gente parte do princípio do modelo, né? O modelo nosso, pensado por nós no momento, é apartar o patrimônio da SAF, porque você tem hoje vários modelos, ou seja, você pode colocar todo o patrimônio dentro da negociação, como também apartar, ou seja, nosso estádio, área social da SAF. Essa é a nossa expectativa, que a gente tem conversado internamente, ou seja, apartar o patrimônio da SAF do futebol. Pronto, aí então Bruno Rodrigues, Edinaldo. Um abraço, Igor. Agora, faltando 1 minuto para as 7 da noite.